Todo mundo conhece O Rei Leão. É um dos filmes mais famosos da Disney. Marcou gerações, emocionou o público e virou praticamente uma legenda e uma lenda da animação. Mas agora eu te pergunto, se o primeiro filme é tão famoso assim, por que tanta gente nem lembra que existe o Rei Leão 2? Ou pior, tem gente que nem sabe que esse filme foi lançado. Hoje você vai descobrir por que o Rei Leão 2, o Reino de Simba, acabou ficando escondido, mesmo sendo uma das continuações muito importante, muito nostálgica e até melhor do que muita gente imagina. Quando falamos de clássicos da Disney, o Rei Leão sempre aparece entre os primeiros nomes. O filme original, lançado em 1994, virou um verdadeiro fenômeno mundial. Ele teve trilha sonora inesquecível, personagens marcantes, uma história emocionante e cenas que tem, até hoje são lembradas por milhões de pessoas. Mas alguns anos depois, a Disney lançou o Rei Leão 2, focado na história da Kiara, filha de Simba, e apresentados novos personagens, novos conflitos, até um romance que lembra muito Romeo e Julieta. Só que, diferente do primeiro filme, o segundo não teve o mesmo brilho, o mesmo reconhecimento e nem o mesmo impacto cultural. E a grande pergunta é, por que isso aconteceu? O primeiro filme foi grande demais. A primeira explicação é simples, Rei Leão original foi gigantesco. Ele não foi apenas mais um dos desenhos da Disney. Ele virou um evento, virou um símbolo da infância de muita gente. Virou referência nos cinemas, na música, na TV e até no teatro. Quando um filme é bom, a continuação já tem dificuldade. Mas quando o primeiro filme vira uma obra-prima para o público, a continuação passa a viver na sombra dele. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rei Leão 2. Não importa se a continuação tem momentos bons, não importa se a história é interessante para muita gente, ela sempre seria comparada com um dos maiores clássicos de todos os tempos. Isso torna quase impossível receber o mesmo prestígio. E Rei Leão 2 não saiu dos cinemas. Esse é um dos motivos mais importantes. Muita gente não conhece o Rei Leão 2 porque não teve o mesmo tipo de lançamento do original. Enquanto o primeiro filme explodiu nos cinemas, com divulgações enormes, trailers, marketing e repercussão mundial, o segundo foi lançado direto em vídeo. Ou seja, ele não teve aquele impacto de estreia de cinemas. Não virou assunto do mesmo jeito. Não teve o mesmo peso de evento. Esse muda tudo. Filme lançado direto para VHS ou DVD, naquela época muitas vezes eram vistos como produtos menores. Muita gente nem acompanhava esses lançamentos. Outros só descobria por acaso, em locadoras, em comerciais de TV, ou quando alguém da família comprava fita. Até mesmo sendo continuação de um clássico gigante, o Rei Leão 2 já nasceu com menos visibilidade. Muita gente acha que continuações da Disney são menos importantes. Durante muitos anos, várias continuações animadas da Disney ficaram com fama de serem filmes secundários. E isso prejudicou muito o Rei Leão 2. Na cabeça do público existia mais ou menos essa ideia. Se não fosse para o cinema, então não deve ser tão bom. Se saiu direto em fita, então não é tão importante. Se a continuação da Disney provavelmente é inferior. E convenhamos, em algum dos casos isso realmente aconteceu com outras sequências. Só que esse preconceito acabou atingindo também filmes que tinham qualidades reais, como Rei Leão 2. Muita gente nunca deu chance ao filme, nem assistiu, nem quis saber da história. Só ignorou porque já entrou com a ideia de que seria fraco. O foco mudou de Simba para Kiara. Outro motivo é que o filme não gira totalmente em torno de Simba como no primeiro. No original, acompanhamos a jornada completa do Simba, a infância, a perda de Mufasa,
o exílio, o amadurecimento e o retorno ao trono. Já em Rei Leão 2, Simba continua importante, claro, mas o centro da história passa a ser Kiara, sua filha, e isso muda a conexão do público. Muitas pessoas queriam rever exatamente a mesma emoção do primeiro filme, com Simba como protagonista absoluto. Mas a continuação decidiu seguir outro caminho, mostrar uma nova geração com novos conflitos e um novo romance. Isso é interessante do ponto de vista da história, mas para parte do público parecia que o filme não era o mesmo Rei Leão que eles amavam. Os novos personagens não ficaram tão famosos. Vamos ser sinceros, no primeiro filme os personagens são absolutamente icônicos. Simba, Mufasa, Scar, Timão, Pumba, Rafiki, quase todo mundo conhece esses nomes. No segundo filme temos personagens como Kiara, Kovu, Zira, Vitani e Nuka. E apesar de muitos fãs adorarem esses personagens, eles nunca alcançaram o mesmo nível de popularidade. Parte disso acontece porque o filme teve menos divulgação sem tanto destaque. Esses personagens não entraram com a mesma força no imaginário popular. É quando os personagens não ficaram tão conhecidos, o filme também acabou sendo menos lembrado. O vilão do primeiro filme era forte demais. Esse cara era um dos vilões mais marcantes da Disney. Ele teve presença, carisma, maldade, visual icônico e frases inesquecíveis. É difícil de competir com isso. Em O Rei Leão 2, a principal antagonista é Zira, que tem uma proposta interessante e até muito intensa. Ela representa o ódio e a vingança, e a obsessão pelo legado de Scar. Mas para o grande público, ela nunca chegou perto da fama do Scar. Em um vilão forte faz muita diferença no impacto de um filme. Quando o antagonista não vira um fenômeno, a obra toda tende a ser menos lembrada. A história é boa, mas não virou fenômeno cultural. Esse talvez seja um ponto central. O Rei Leão não é um filme desconhecido, porque será necessariamente. O Rei Leão 2 não é um filme desconhecido porque seja necessário ruim. Na verdade, muita gente que assistiu gosta bastante dele. O problema é que nunca viu um fenômeno cultural do mesmo nível do primeiro filme. O primeiro atravessou as gerações, o segundo ficou mais restrito. Aqui assistiu em casa, em VHS, DVD ou demais TV. Isso fez com que ele se tornasse quase uma memória escondida na infância de algumas pessoas. Em vez de um clássico universal conhecido por todos, é aquele tipo de filmes que muita gente ama, mas que não tem força suficiente para dominar a cultura pop. O público faz de conhecer, mas muitos adultos esqueceram. Tem outros detalhes importantes. Muita gente que viu o Rei Leão 2 era criança quando assistiu. Só que com o passar dos anos, o primeiro filme continuou sendo lembrado, reprisado, citado em homenagens com muito mais frequência. Enquanto isso, o segundo foi ficado mais esquecido. Resultado, alguns adultos lembram perfeitamente de O Rei Leão, mas quase não recordam da continuação. Outros simplesmente nem sabem que existe quando eram pequenos. É por isso o filme ficou com essa aura curiosa de sequência esquecida. Mesmo assim, o Rei Leão 2 tem fãs muitos fiéis. Apesar de tudo, existe uma verdade que precisa ser dita. O Rei Leão 2 tem uma base de fãs muito apaixonados. Muita gente defende o filme com força, e não é por acaso. O longa traz temas interessantes como preconceito entre grupos, conflitos herdados da geração anterior, amor proibido, escolhas entre ódios de pais, filhos tentando lidar com os erros dos pais. Ou seja, para uma continuação lançada fora dos cinemas, ele até que constrói uma história bem mais forte do que muita gente imagina. Além disso, o romance entre Kiara e Kofu
ganhou muitas fãs e até hoje várias pessoas consideram os dois dos casais mais marcantes do universo Rei Leão. No fim, o filme ficou famoso, mas só entre quem realmente procurou por ele. Talvez essa seja a melhor forma de resumir tudo. O Rei Leão 2 não ficou totalmente desconhecido. Ele apenas não chegou ao público geral com a mesma força. Ele ficou famoso entre fãs da franquia, entre pessoas que tiveram contatos com VHS e DVD e reprise, entre quem gosta de explorar continuações escondidas da Disney. Mas para o grande público, ele sempre ficou atrás do brilho colossal do primeiro filme. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se surpreende ao descobrir que sim, existe o Rei Leão 2 e ele tem muito mais história do que parece. No final das contas, a maioria das pessoas não conhece o Rei Leão 2 por vários motivos. Juntos, eles ficou na sombra de um clássico gigante. Não saiu dos cinemas como original. Sofreu preconceito por ser uma continuação lançada direto em vídeo. Não deu foco para novos personagens, nunca teve a mesma divulgação para virar um fenômeno mundial. Mas mesmo assim, com tudo isso, o filme conquistou um espaço especial no coração de muitos fãs. E talvez essa seja a parte mais interessante. Rei Leão 2 pode não ser lembrado por todo mundo, mas para quem conhece, ele nunca foi só uma continuação qualquer. E aí, você conheceu o Rei Leão 2 ou descobriu agora que esse filme existe? Você acha que ele é injustiçado ou realmente nunca teve o nível do primeiro? Comente aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você gosta de vídeos sobre teorias, curiosidades, filmes e animações que marcaram gerações, eu deixo o like e se inscreva no canal porque aqui a gente sempre encontra detalhes que quase ninguém percebe. Se você quiser, no próximo passo, eu posso falar de outra animação. E tchau!